Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui, Dr. Cecim sabe disso. Quero cumprimentar a todos e também dizer que eu estou muito feliz em representar a minha classe de enfermagem. Fico feliz por isso. Hoje eu vou falar um pouquinho do dia a dia de uma enfermeira que trabalha com aleitamento materno, que trabalha dentro dos lares, que vai nas maternidades. Vou apresentar 3 casos clínicos com resultado. Cada caso clínico uma demanda diferente. E tu vai abrir aqui para mim, né? Tá, vai abrir aqui. E com resultados bem legais e espero colaborar com vocês, com o meu trabalho. E tenho certeza que tem mães aqui também assistindo, né, que foi aberto ao público. Com certeza essas mamães também vão estar assistindo. Inclusive, elas autorizaram, né, usar o nome delas, a imagem da família. Fiquei bem feliz e bem lisonjeada por isso. Pode vir aqui. Vamos começar aqui com o primeiro caso. Não está passando aqui. Então, o primeiro caso é muito especial, me emociono bastante em falar dessa situação. É um bebê que não consegue pegar o peito, né? Essa mãe me contatou, tentei fazer um atendimento online com ela e vi a necessidade de atendê-la presencialmente. Na verdade, quem contatou primeiro foi o pai, depois ela continuou falando comigo, tá? Ela é mãe do 2º filho. Quando eu cheguei lá, bem diferente do que eu estava atendendo ali por telefone. Um atendimento presencial é muito importante. Ela estava muito ansiosa. No momento, o pai e o bebê estavam dormindo, e ela conseguiu conversar comigo. Eu consegui fazer uma avaliação, né, tanto da questão física como da questão emocional. Essa mãe já vinha com trauma da primeira amamentação, foi bem difícil, né? Até para a vida familiar, não tiveram nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de apoio. E, nesse momento, veio a ter dificuldades até mais do que a da primeira, onde ela me conheceu, né, e me contatou. Então, ela estava ansiosa, insegura, preocupada. Daqui a pouco o bebê acordou, eu fui fazer a avaliação, né, enquanto eu converso, eu deixo falar mais do que eu, para poder entender um pouquinho, né, a história dessa mãe, desse pai. E eu vi que ela estava muito, muito triste pelo fato de as demandas estarem muito pesadas, ela estava muito sobrecarregada, e ela tem um filho de 5 anos, e o filho de 5 anos teve que ir para a casa da avó. Isso me chamou bastante atenção. Ela estava muito, muito, muito triste por isso. Isso estava arrasando, né, com ela. E, claro, vocês sabem que o emocional abalado de uma mãe implica nas questões endócrinas, nas questões hormonais. Então, vai sobressair ali a adrenalina, o cortisol, e acaba diminuindo a produção desse leite. E, com certeza, repercute na relação dessa mãe com esse bebê, até na forma de ela colocar esse bebê para mamar. Fiz a avaliação da mamada enquanto ela ia conversando comigo. Percebi que o bebê ele tinha uma pega que não era efetiva, ele pegava bem no início, e, no final, ela, né, uma menininha, ela acabava cansando. Então, já estava ali um tempinho de quase 15 dias, né? A bebê tinha perdido o peso, já estava com prescrição de fórmula, ela já tinha passado por algumas consultorias também, ajuda. E
chegamos numa conclusão. Eu apresentei para ela, né, uma forma de ajudar a produzir o leite, porque o bebê não estava conseguindo alcançar. E, geralmente, a gente não pode calcular o tempo que esse bebê vai evoluir nessa mamada, né? Pode ser 2 dias, 3 dias, pode ser 6 meses. Tem mãe que o bebê não evolui numa mamada até em 1 ano, né? Depende dessa evolução orofacial do bebê. Isso é muito difícil para a mãe entender, né? Isso gera uma ansiedade, porque toda mãe ela quer amamentar no peito. E aí é o momento que tu chega ali e segura na mão dessa mãe e sugere para ela algumas alternativas que ela possa estar ajudando a dar o seu leite materno para esse bebê, porque o que importa é dar o leite materno. Muitas vezes ela não consegue dar esse mamar exclusivo ali no peito. Então, apresentei uma bombinha de boa qualidade para ela. Ela começou a ordenhar. Enquanto ela ordenhava uma, começou a pingar leite na outra. Enfim, ela ficou muito emocionada, muito feliz. Começamos a fazer aquelas demandas ali. Depois, isso ficou muito cansativo para eles. Por quê? Porque tinha uma criança, né? Então, a gente teve que retomar a demanda. Avaliamos alguns dias e tivemos que retomar. Ficou muito cansativo para eles pelo fato de ter uma criança, de o pai estar trabalhando em home office em casa e de ter que dar mamar, ordenhar e esterilizar o material, que é muito importante, né? Todo esse processo aí de aprendizado. E o pai estava fazendo isso só para dar o leite no copinho para o bebê. Ele levava em torno de 20, às vezes até 30 minutos, porque é difícil, né? Eu que sou formada em aleitamento materno, tenho muita prática em oferecer um leite no copinho, eu também demoro, né? Por conta dessa imaturidade e deglutição do bebê, então a gente tem que fazer devagar. Enfim, devido a isso, o bebê maior, o menino, né, de 5 anos, ele teve que novamente ir para a casa da avó. E isso começou a arrasar a mãe de novo e começou a diminuir leite materno de novo. O que estava acontecendo ali? Lá foi a Soninha, né? Olhar nos olhos, olhos nos olhos, como a Grazi mesmo diz, essa mãe que eu estou falando, para ver o que estava pegando. O que estava pegando? A responsabilidade de oferecer o leite ordenhado na mamadeira estava sobre a mãe, né? Então, ela é que tinha que decidir. Só que, nesse momento, era o que era viável para os dois continuarem produzindo leite ali, oferecendo leite materno para o bebê, e para que essa criança maiorzinha pudesse ficar perto da mãe. Parece que a chegada de um bebê afastou o bebê maior. E eu olhei nos olhos dessa mãe e falei, então, já que essa missão é do pai, ele também está trabalhando, né? Não tinha ali a presença da empregada por conta da pandemia, ele vai decidir isso. O pai me olhou muito sério nos olhos, sentiu um peso muito grande nos ombros, gaguejou e decidiu, Soninha, olha, não aguentamos mais. Está inviável, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo cuidar da minha esposa, não está conseguindo render aqui em casa. Eu preciso optar pela mamadeira. Aí eu fui no quarto, falei para a Grazi, o pai optou que o leite materno vai ser dado na mamadeira. A mãe, até me arrepia, a mãe deu pulos de alegria. Ficou feliz porque tirou aquela carga que parecia que era só dela. E se fosse ela que decidisse, sabe como é mãe, né? Carrega a culpa, ela ia carregar aquela culpa para o resto da vida. E assim eu continuo até hoje orientando eles de forma online. Todas as mães que eu atendo, eu dou suporte online para elas, né? Sempre que elas querem continuidade ali, eu vou dando suporte, porque a amamentação é um dia de cada vez. Então, eu vou ler o resultado desse caso clínico escrito pela própria mãe.
No dia da apojadura, meu esposo foi atrás do aluguel de uma bombinha para extração. E foi assim que conhecemos a Soninha. Aquela voz doce que, em meio a tanta insegurança, acalmava o nosso coração. É emocionante, tá, gente? Porque sempre prestativa, respondendo nossas dúvidas com muito carinho, amor e técnica. Alguns dias depois, ela esteve em nossa casa para nos atender e foi uma experiência maravilhosa poder conhecê-la pessoalmente. Conversar olho no olho e máscara, desabafar e falar as coisas que estavam dentro do meu coração e que dificilmente outra pessoa poderia me entender e me instruir tão bem. Com a Soninha, conhecemos o aleitamento misto, e isso nos trouxe felicidade e leveza. Então, ela dava mamar, ordenhava e dava um mamazinho na mamadeira, né, o leite materno. Nossa filha cresce com saúde. Eu só tenho a agradecer por tanta dedicação e por tanto amor à causa, prezando sempre o bem-estar da mamãe e do bebê, de toda a família, né? Mamãe feliz e bebê feliz. Soninha, seremos eternamente gratos por termos conhecido vocês. E olha, né, ela expressou isso agora que eu vou mostrar para vocês, que emociona mais ainda, né? Aqui é ela, quando, né, eu estava ensinando ela a dar mamar, encontrando as posições adequadas, super dedicada. Essa foto do meio me emociona muito, porque o irmãozinho está ajudando a cuidar. Está vendo ela ordenhar ali na mesa, né, com o maninho do lado, presente na vida deles, enquanto a bebezinha cresce. Então, para essa criança, o bebê não veio para afastar ele, muito pelo contrário. A interação dela também podendo dar mamar e estar com o filhinho dela. E o pai, dando leitinho materno ordenhado na mamadeira. Então, esse é o resultado desse caso clínico, que envolve muita coisa e que um profissional de saúde pode fazer toda a diferença, porque muitas vezes, por falta de conhecimento, né, as famílias até entram em conflito, acabam tomando decisões erradas, e isso pode ficar marcado para o resto da vida. Agora nós vamos para o próximo caso. Aqui eu faço muito, né, atendimento de consulta pré-natal de amamentação. É muito legal essa parceria multidisciplinar, né, entre os profissionais médico, pediatra. Então, a médica está lá fazendo a consulta de pré-natal. Vou te encaminhar uma consultora de amamentação para preparar vocês de forma mais detalhada, né? Marcar um encontro para a chegada desse bebê. Claro, principalmente pensando sempre, né, nessa parte difícil que é amamentar, gente, que às vezes eu falo para as mães, né, pode ser mais dolorida até que o parto. Eu cheguei, né, nessa casa bem entusiasmada, assim como eu sempre chego, com a minha banheira, com o meu boneco, com o meu material didático de amamentação. Bem gostoso assim chegar. Fui num lar e essa mãe estava me esperando e falou para mim que tinha muito medo de amamentar, que ela ia se dedicar ali a assistir minha aula, mas que ela era difícil para ela, assim, porque ela tem muita sensibilidade à dor e que a amamentação para ela, até por conta assim desses traumas, né, dessas dificuldades que ela já tinha escutado, ia ser um processo bem tranquilo. Ela, se não conseguisse amamentar para ela, tranquilo. Para ela é bem tranquilo assim essa demanda. Inclusive, tá? Ela já tinha feito a consulta pré-natal pediátrica e me informou que já estava com a prescrição da fórmula. Imagina, né? Lá foi eu, comecei a dar, né, as minhas orientações, começamos a interagir, foi muito bacana. Eu cheguei lá
às 9h, saí de lá às 3h. E é verdade, mas valeu muito a pena. Eu vou ler para vocês o resultado. Nosso relato é um tanto atípico. É o relato do casal, dela, tá? Quando tivemos a confirmação da gravidez, decidimos saber o sexo do bebê apenas no parto. Já começou mágico aí. É bem difícil hoje, né? E o pai dizia para mim que era a Catarina, tá, gente? Foi a Catarina. Ele dizia para mim, Soninha, eu sei que é a Catarina. Foi muito legal. Sobre o parto, escolhemos a doutora Renata Mais, obstetra, para fazer o acompanhamento e o parto. Na primeira consulta, foi dito para ela que não somos da corrente do parto normal e também não somos os radicais do parto por cesariana. Que o momento, o bebê e a profissional decidiram conosco o melhor a fazer. Assim, seguimos. A doutora Renata, as preocupações que a situação requer neste momento, nos passou o contato da Soninha. Como sempre, né, doutora Renata? A aflição era não saber se conseguiria amamentar diante de tantos relatos de sofrimento das mães na fase inicial. Na consulta com a Soninha, deixei bem claro que a ideia era obter o maior esclarecimento possível sobre a amamentação. Contudo, o lema era alimentar o bebê que estava por vir. Independente da via, que eu não tornaria a alimentação um sofrimento pela amamentação, que eu já tinha, inclusive, comprado fórmula e mamadeira para me acalmar, caso fosse necessário. E comprou mesmo, ela me mostrou. Que eu gostaria, sim, de amamentar, mas, se não fosse possível, o bebê no meu peito, nos primeiros minutos de vida, tudo certo. Já no quarto, sugou por 40 minutos. Ah, não, aqui, ó, eu me perdi. Que tomaria... Eis que a surpresa. Isso é legal, essa é a melhor parte. Nasceu a Catarina. Era a Catarina mesmo, o pai sabia das coisas. E eu saí de lá convencida também que era a Catarina. Sugou no meu peito nos primeiros minutos de vida. Já no quarto, sugou por 40 minutos e dormiu por 3 horas seguidas. E assim foram os dias que se seguiram. Sem traumas, sem fissura, sem dores. É possível. Hoje, com 8 dias de vida, já ganhou peso. E a pediatra já estuda a possibilidade de espaçar a única mamada noturna. É ter um bebê saudável... E uma bebê saudável, tranquila... É uma bebê saudável, tranquila e sem cólicas. Soninha, muito obrigada por ter nos apresentado todas as possibilidades para uma alimentação saudável para nossa Catarina. Trouxe-nos o equilíbrio e a serenidade para o momento. Gratidão à doutora Renata, à doutora Paola Bridi e a você, Soninha, Michele, Ailton e a pequena Catarina. Então, como um profissional pode fazer toda a diferença e diante de uma expressão da mãe não querer amamentar, tanto antes como depois, a paciência que nós podemos ter em olhar nos olhos dela, mesmo assim ensinar. E muitas mães no pós-parto também, já logo de início, às vezes ali por conta da apojadura, né? Ela está fragilizada naquela semana. Quantas mães nos procuram e já querem desistir? Gente, perguntando se pode tomar uma medicação para poder secar o leite. E uma visita faz toda a diferença. Então, é nisso que nós temos que focar, nessa intervenção prática, profissional, com respeito e humana. Aqui está a Catarina, tem uma fotinho da Catarina ali, adorando mamar dela, cada dia que passa.
Vamos para o terceiro caso. Eu já tive vários casos assim. Esse é um dos casos mais recentes. Essa mãe, ela é bastante jovem. Ela participou da consulta pré-natal. Também o pai que procurou. Geralmente é o pai que procura, tá, gente? Isso é muito bacana. O pai procura para fazer o curso de gestante. Eles não procuram pela amamentação, não. Eles procuram porque eles acham que o bebê quebra, que eles não vão saber dar um banho, como é que é trocar uma fralda. E quando saem de lá, eles saem com uma visão totalmente diferente da sua responsabilidade e o quanto eles são importantes para essa duplinha aí, mãe e filho. É muito bacana os pais se prepararem, sim, para estar ajudando, né, compartilhando o seu aprendizado nesse processo com mais segurança. E sabendo também que ele pode recorrer à ajuda, né, tanto do pediatra como da enfermeira, da consultora de amamentação. A Lauren foi o seguinte: ela teve um parto difícil, bem guerreira, superou. Quando ela estava na maternidade, eu acompanhei, né? Os pais sempre mandam fotos, a gente vai acompanhando desde o início. É legal intervir desde o início. E, mesmo assim, pode dar problema. A Lauren, ela amamentou e ela tem bastante sensibilidade no bico do seio. Chegou a fissurar. Trabalhamos a questão da pega, trabalhamos ali a questão da cicatrização. E, numa das minhas visitas, né, eu percebi que tinha um abaulamento próximo da região areolar. Aí eu apalpei e percebi que tinha uma bolsinha ali engurgitada, um nódulozinho, né, um ducto engurgitado. Já estava bastante quente, assim. Ela foi encaminhada para a médica, né, para o médico. O médico indicou o antibiótico. Continuei avaliando esse processo para ver se o antibiótico faz efeito. Bem difícil a evolução, né? Me preocupou o primeiro dia, quando eu vi já. Eu já percebi que era uma mastite bem avançada. Usou os 10 dias de antibiótico e nada melhorava, e a dor ia piorando na mama, né? Aquele vermelhidão, ficou roxinho ali. E eu fui na casa dela e levei ela num pronto atendimento. No pronto atendimento, com essa correria de pandemia, ordenharam, eu já tinha ordenhado, pediram para ela tomar remédio para dor, e eu falei com a enfermeira, com o pessoal, né, com a equipe, que pela minha experiência clínica, aquele remédio não ia adiantar, que teria que ver se já não tinha pus ali, se já não tinha, né, uma bactéria ali invadindo todo esse processo. Não. Ela vai continuar com antibiótico e ela vai continuar tomando remédio para dor. Ela saiu dopada lá de dor, dopada, tomou Tramal, ibuprofeno, né? Ela está assistindo agora, eu sei disso. Foi bem, bem difícil. A situação se postergou. Encaminhei ela para uma outra unidade hospitalar. Ela foi lá e eu falei para ela, quando eu avaliei, já tem um abscesso aí, né? Seja bem incisiva com o médico, conversa, porque está resistente. Não, ninguém quis fazer a punção, tal. E a solução foi procurar um mastologista. E o mastologista resolveu a situação, ele drenou, 200 ml de pus, né? Ela teve que fazer 2 processos de drenagem. Então, evoluiu bastante. Então, tem que ter essa informação de protocolo, né? É muito importante, doutor Cecim, essas capacitações, né, para as pessoas falarem a mesma língua, para os médicos, para os enfermeiros, para todo mundo que trabalha nessa área, fazer uma avaliação clínica boa, porque de amamentação tem que entender. Eu não entendo tudo, estou sempre estudando, eu adoro, eu amo, mas é teórico-prática, é científico,
né? Então, tem que entender. O enfermeiro que está ali na ponta, que atende nas maternidades, ele tem que saber. Ele tem que saber avaliar, né? E, quando não é da atribuição dele, encaminhar, né, para o aconselhamento médico. E o médico que atende ali crianças, o ginecologista obstetra que atende mãe, ele tem que se capacitar. Porque eu sempre digo, na faculdade, eu fiz faculdade de enfermagem, a minha cadeira foi muito pequena, eu não tive muito de amamentação, eu tive que correr atrás, eu tive que fazer uma pós, eu tive que estudar, e mesmo assim a gente está sempre estudando. Então, se vai fazer uma academia lá na faculdade, é pouco ali, né, a grade curricular para a amamentação, é muito difícil conseguir ajudar uma mãe nesse processo. Então, tem que estar capacitado, sim. Quem ingressar para atender na amamentação tem que procurar entender, aprender, né, buscar ajuda, ler bastante, né, teorias bem embasadas. Eu gosto bastante de ler ali as teorias do Ministério da Saúde, livros que eu sempre recomendo para os colegas que procuram ajuda. E isso leva a resultado e o trabalho multidisciplinar dá certo, né? Eu vou ler para vocês aqui o depoimento da Lauren. No dia 3 de maio, há 3 meses atrás, tive meu bebê, Matias, de parto normal no Hospital Regional de São José. E depois desse dia, começou a maior batalha, até então, a amamentação. Mãe de primeira viagem, não busquei as informações que hoje vejo que são tão necessárias para a vida da mãe que decide amamentar. Sim, é uma decisão. Eu decidi. Só não contava com tantos problemas que iriam surgir. Fissuras, engurgitamento, nódulo, a tal da mastite, onde só foi solucionada com punção e, no fim, drenagem. Foram mais de 40 dias de intensas dores, mas o que me fazia ter certeza do que queria era o meu leite. Era e sempre será o melhor alimento do mundo para o meu filho. É o alimento mais completo, com todos os nutrientes, proteínas, anticorpos, prevenindo doenças, alergias. Ou seja, a melhor fonte de nutrição para o meu filho. Minha dica é que você, mãe, estude muito e, se possível, procure uma consultora de amamentação antes mesmo de ter o bebê. No meu caso, tive a Soninha, onde me prestou toda a consultoria e venceu comigo essa batalha. Apoio online, presencial, me levou ao hospital, me encaminhou a um mastologista, que foi como solucionei o meu problema. Sim, é possível com ajuda, paciência e muita persistência ter uma amamentação tranquila e prazerosa. Hoje estamos há 3 meses no aleitamento materno exclusivo. Vou apresentar aqui as fotos que ela encaminhou para a gente. Aqui é quando ela tinha, né, as dores para amamentar, quando a gente foi trabalhar a pega. Aqui ela, né, no processo pós-drenagem. E agora, feliz e amamentando. Então, assim, gente, a amamentação, ela falou uma coisa bonita ali, né? O bebê, ele tem o direito de amamentar, né? Um direito do bebê, né? É um dever da mãe, sim, amamentar, né? Porque se a natureza oferece esse leite, que é natural, que é o mais adequado do mundo, ele vai repercutir a curto, médio e longo prazo. Então, se você está grávida, quer ter um filho, é importante se conscientizar em relação a isso. Porque, no momento que nasce esse bebê, a amamentação, ela não é um ato simples. Ela não é tão fácil assim, né? E mesmo que seja fácil, a mãe tem que se doar. Ela decide amamentar, pela importância que o leite é para a vida desse filho, né? Então, a gente já tem que começar a pensar com responsabilidade, né, nesse momento.
E ela tem que pensar que ela tem que doar. Eu tenho mães que a gente acompanha que amamentam a cada hora, né? E elas têm que ficar só para isso. Por isso é importante a família ajudar e não dar muito palpite, né? Procurar ajuda profissional. E esse profissional estar bem munido. Porque a gente acaba tendo esses resultados aí. Não é sempre resultado com leite materno. A gente tem resultado de mães que não conseguem amamentar. Mas é legal que ela tenha alguém para superar isso e para entender que é um processo neurofisiológico e que, na maioria das vezes, não é 100%. Pode ser aleitamento misto, como pode ser só a indicação ali da fórmula, né? E a gente sempre conversa com a mãe, né? Quando é a indicação da fórmula, o enfermeiro ele tem que atribuir isso ao médico, né? É o médico que faz essa prescrição. Ele vai acompanhar essa criança que é totalmente imatura ali em todos os seus órgãos, né? Que estão se formando. Então, nós podemos fazer a diferença, sim. Eu vou deixar uma mensagem final aqui e já vou finalizar. Dá vontade de ficar aqui contando os casos o dia todo, doutor Cecim. Tão bom que é, né? Eu sempre vou ler essa frase aqui. Eu gosto dessa frase do doutor Luciano. Educar a sociedade sobre aleitamento materno pode aumentar a consciência pública a respeito dos benefícios do leite humano, criando uma atmosfera positiva em favor da amamentação e beneficiando as mulheres para que tomem uma decisão consciente a respeito da nutrição de seus filhos. Luciano Borges Santiago. Tem uma foto aqui também de uma mãe que eu atendi, né? Ela é super mãe do século XXI, não parou de trabalhar, está amamentando, né? Agora vai completar quase 1 ano, casou, está amamentando, está dando um beijo ali no marido, só faltou ter um notebook ali do lado para fazer outras coisas, né? Então, a mulher é assim, a mulher ela é munida para ter um filho e ela tem essa força dentro dela. E se nós segurarmos na mão dela e ajudá-la, só tem que dar certo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Contem sempre comigo e que tenhamos aí um bom congresso, né, até o dia 4 de setembro. Muito obrigada. Muito obrigado, Soninha. Ela está aqui do meu lado, muito bom. É um depoimento emocionante. E a amamentação é pura emoção, né? A amamentação é pura emoção.